O governador Bento já esteve aqui como governador, devia ter anulado esse contrato e depois ceder às outras pessoas. Deixou o contrato válido e pegou o terreno, cedeu às outras entidades e ele próprio cedeu, fez negócio consigo mesmo. E a juíza aparece a defender um bandido humilhante como este. É mais ou menos essa situação. Eu chamei esta empresa por causa de muitos autos de nepotismo, corrupção que acontece no nosso país e até já está a atingir os tribunais, que até a data presente, dos órgãos de soberania, os que nós confiávamos, são os tribunais. Felizmente, nos tribunais também os baratas de corrupção já penetraram. Esse é o motivo dessa conferência. E sendo assim, o que é que pretende fazer? É assim, nós fomos dados a restituição de posse provisória à comarca de Luanda no dia 18 de agosto de 2025. Infelizmente, nós, dia 13 do mês seguinte, interpelamos e metemos a ação principal na mesma comarca, está a decorrer na segunda secção. E os oponentes tinham tempo para poder identificar, não houve. E a juíza sabe que a ação principal está a decorrer. Fomos surpreendidos já recentemente com o levantamento da restituição de posse assinado pela mesma juíza, alegando que nós não metemos a ação principal. E quando não se mete a ação principal, depois dos 30 dias, a providência cautelar pode a validade. Não é o caso da Conda Marta. Nós remetemos a ação principal, estamos a pagar as guias conforme a lei estabelece. O que houve aí é o nepotismo e corrupção. A juíza, em vez de ser soberana, como se diz que os juízes são independentes, ou os tribunais são soberanos, ela foi coagida e se esqueceu do seu papel como juíza, como órgão de soberania. Acabou de favorecer as altas patentes e órgãos do Estado, que ocupam cargos públicos no Estado e cargos políticos no partido no poder, que é no caso do Bento Francisco Bento. Esta questão nos inquietou tanto e ontem mesmo nós já voltamos ao tribunal, já interpelamos esta ação que eles fizeram, já remetemos a impugnação deste levantamento da providência cautelar. Anexamos a entrada da ação principal, as guias que nós estamos a pagar, solicitamos ao tribunal que impugnasse o auto dessa juíza que não conhece qual é o seu papel. Preferiu trocar a sua dignidade e os bens materiais. Está a falar de que juíza e de que tribunal concretamente? A Joaquina Pilar da Silva, do Tribunal da Comarca de Luanda. Ela é que tinha dado a sentença a favor da Conda Marta e nós metemos a ação principal. Agora veio com os argumentos a dizer que a Conda Marta não meteu a ação principal no tribunal. Passando 90 dias, então a ação principal perde a validade, que não é verdade. E vocês haviam submetido a ação principal? Sim, senhor, está aqui, os senhores vão ter acesso, eu vou exibir, está aqui. Está aqui, excelência, está aqui. Esta é a sentença da juíza, que deu origem à nossa restituição. Qual será o próximo passo a ser dado para marcar a vossa posição? Nós já demos passo, até porque até nesse preciso momento a posse ainda é da empresa Conda Marta. Nós, como dizia, recebemos a posse no dia 18 de agosto e metemos a ação principal no dia 13 de setembro. Faltava 5 dias para terminar os 30 dias. E já temos as guias pagas, e já tem um juiz que está a cuidar da ação principal, decorre na segunda secção da mesma comarca. E o ato que a juíza cometeu é anticonstitucional. E nós estamos seguros, e até porque nesse dia prenderam uma cidadã, que é a chefe das camponesas daqui da empresa. Ficou detida esse tempo todo, disseram que devia ir a um julgamento sumário, não foi possível. Só hoje é que levaram no tribunal. Já fui comunicado que temos que pegar um calção de 50 mil kwanza, que a senhora foi absolvida por insuficiência de prova. Aqui, o nosso objetivo, vamos manter no espaço o recurso que remetemos. Pedimos à juíza que se pronunciasse nos prazos de 5 dias. Não temos outra coisa a dizer. Nós estamos no terreno, a posse é nossa. Aquele é o choque à juíza e a sua equipa liderado pelo ex-governador e secretário do MPLA, Bento Francisco Bento, queriam demonstrar que eles são superiores à população desfavorável. Nós estamos seguros, nós não vamos desistir, vamos manter, porque a posse até aqui é da Conda Marta.
com este documento que acabam de receber do tribunal, suspeitam que esta agressão que os seguranças terão sofrido poderá vir deste suposto grupo que hoje acaba por lhe dar a razão? São duas questões diferentes. Da agressão contra a segurança, quando foram baleados, até o jornal O Crime foi mesmo lá no Comando Geral e outros comandos, disseram que não conheciam o senhor. Neste preciso momento, só vai se confirmar as denúncias que temos feito. Na restituição desse documento que eles fizeram, consta o nome do Sebastião Fernando Manuel Antônio, que é o agente, e o senhor vão ter, eu tenho prova do documento que ele é polícia. Veio o senhor Bento, que no passado tinha queixado até VOH que ele não tinha nem um 5x5 no 11 de novembro. Aparece também neste documento que a juíza assinou, que privava a nossa previdência cautelar. Quer dizer, mais do que nunca, esse documento só veio para nos dar mais força, que nós temos que continuar a denunciar esses bandidos, esses corruptos nesse país, que até já estão a romper com os tribunais. Nós estamos seguros, estamos calmos, até porque nesse quintal encontra-se aí chineses que vivem no nosso país ilegalmente. Antes de eles chegarem com este documento, eu tinha prendido lá 6 cidadãos chineses que vivem legalmente nesse país. Recaminhamos ao SIC Geral. O SIC Geral constatou que eram cidadãos que viviam aqui ilegalmente e assinaram um termo que nunca deviam pisar. Mas o camarada Minga pensa que ele é superior, ele é soberano ao próprio tribunal, ao presidente da República, a todos esses órgãos. Fez tudo por tudo com os chineses, pegaram os valores avultados, foram cumprir instâncias superiores para que isto acontecesse. A partir daqui, nós estamos felizes com essa situação. Em vez de ficarmos tristes, estamos felizes. Que, de facto, aquilo que tem falado que é calúnia e difamação, até os jornalistas a serem notificados, nós estamos seguros. O Bento, que tinha notificado a hora H, conforme fez o comandante-geral da polícia, já veio no documento que a juíza exarou. O Sebastião, que baleou os segurança, que estavam a negar, também apareceu na restituição recente que se fez, no levantamento da previdência cautelar. Mais do que nunca se demonstra que nós, nesse nosso país, não temos entidades, não temos governo, não temos... quer dizer, nossos órgãos de tribunal ou de justiça estão doentes. Nós estamos seguros, estamos garantes que somos cidadãos desse país. Vamos nos debater com esses bandidos até as últimas consequências. A mensagem final? A mensagem final, eu recomendo o Conselho Superior da Magistratura Judicial, que deve punir essa juíza, que de qualquer das formas estava a tentar manchar o bom papel do tribunal, a soberania dos órgãos judiciais. Essa juíza deve ser sancionada e também recomendo os órgãos castrenses, a Polícia Judiciária Militar, a Procuradoria Militar, que nós já remetemos um processo contra o camarada Minga. Ele, enquanto polícia, não pode fazer cárcere privado. Um dia antes, já tinha detido aqui 2 funcionários, estão aqui na Vila Quiache. Até aqui não se fizeram presente no Ministério Público, consideramos como cárcere privado. E no dia da restituição, essa que eles fizeram arbitrariamente, com um ato anticonstitucional. Também prenderam a senhora Mimosa Camongo, que é chefe de camponesa. Lhe manteram de sexta-feira da semana passada, só hoje é que lhe levaram no tribunal como um julgamento sumário. Graças a Deus já está absolvida, já fomos ligados que temos que pagar um calção de 50 mil kwanza para a senhora sair. Então nós não podemos, quer dizer, conviver com esses bandidos dentro do executivo, dentro dos tribunais e que mancha o nome do Estado angolano, tanto nacional como internacionalmente. O que é que estará na base desta litigância toda? Sabe que a terra, desde os princípios, quem está na terra sempre enfrenta dificuldade. E tanto mais com a nova filosofia do presidente João Lourenço de encerrar os diamantes, e o diamante ficou a terra, e este é um terreno nobre. Até os próprios dirigentes dizem que em Luanda já não tem terreno, o único terreno que ficou é Camama, e que tem criado muito orgulho para os dirigentes. Há bem pouco tempo, nós também estávamos a litigar aqui com o reitor da universidade. Escute bem, não estávamos a litigar com a universidade, com o reitor, porque eles têm um direito de superfície de 60 hectares. Esses 60 hectares nós já tínhamos cedido em 2010 para a construção de campos universitários. Depois de se meter o campo universitário, já existe há anos, nunca indemnizaram as camponesas.
A lei diz que o terreno deve ser expropriado pela utilidade pública, de que haja a devida indemnização. Por isso que nós nunca fomos atrás do 11 de novembro, do Quilamba, Estado de multiuso, até o arquivo. Aproveitando já da instituição do Estado, eles tinham metido uma vedação aqui, que o terreno é do campo universitário. Depois de 2, 3 anos, retiraram a rede, esse condomínio todo que estão aqui é do reitor. Nós fizemos uma queixa, foi ouvido no IGAI, ele minimizou as acusações que não está envolvido. Mas nesse preciso momento aparece sempre a vender terreno. Quando deteram-se antes desta situação, o chefe de marketing comercial aqui, foi o reitor que apareceu com o Minga, o comandante municipal do Camama, que é o filho do general Panda. Lá diz que não está envolvido na máfia, mas aqui continua a fazer as mesmas práticas, continua a usar o senhor Minga para usurpar os espaços, conforme fazia com o João Mufuma, na altura, comandante da vila, que acho que depois lhe queixamos no tribunal, foi condenado e a reitoria não lhe defendeu. O problema dessa litigância é por ser uma área fértil. Porque esse terreno, se fosse lá no Muculangola, se fosse lá no Maie, já não havia litígio. Como os generais, os comissários, os ministros, acho que esse terreno é só para ver pessoas que têm cargo no Estado, para as camponesas não. Esse tem sido o motivo desta guerra. E nós solicitamos sempre ao Presidente da República, solicitamos à Assembleia Nacional, todos os órgãos de soberania, escutam como se fosse não tivesse se falar nada no país. Agora está aí, é uma juíza que está envolvida num ato de corrupção. Nós solicitamos ao Presidente da República, como número 1 deste país, a pessoa que usa a soberania em primeira instância, que põe em mão neste processo, porque estão a sujar o nome do próprio partido que dirige o governo desde 1975, estão a sujar a imagem do Presidente da República e os próprios do tribunal está em causa a nossa soberania. Isso se comprova que aquilo que o André Ventura falou lá em Portugal não é mentira. Então, se nós que estamos já no país, é assim. No terreno é assim. E os dinheiros que estão lá nos cofres do Estado, que é do povo, fica como? É mais coisa. Vocês viram há bem pouco tempo o general Cuplipa, tinham lhe confiscado tudo. Agora, prova-se de inocência, vão lhe devolver tudo. Mas para os camponeses que não podem ter nada, são sempre perseguidos. Eu peço ao Presidente da República, quer uma imagem ao MPLA, ao governo, tem que meter mão nisto. Conforme fizeste do Manuel Vicente lá, quando estava a julgar Portugal, o chefe do Estado meteu lá mão, é como esse processo. Solicitamos ao chefe do Estado, a Assembleia Nacional, que esse é o caso para levantar na Assembleia, mas não fazer nada. Mais uma vez voltamos a pedir que os órgãos de soberania, quando se envolvem já com corrupção na juíza, um governador de Luanda, nós temos um contrato no momento do concurso público com o governo da província de Luanda, que representou o governo central. Temos um contrato que é de 15 anos renovável, automático. Todos os anos, se o governo da província de Luanda, a Conda Marta, não escrever por escrito, ele é automático dispara. E o senhor governador Bento já esteve aqui como governador. Devia ter anulado esse contrato e depois ceder às outras pessoas. Deixou o contrato válido e pegou o terreno, cedeu às outras entidades e ele próprio cedeu, fez negócio consigo mesmo. E a juíza aparece a defender um bandido humilhante como este. É mais ou menos essa situação. O primeiro ponto é que os camponeses beneficiaram de uma restituição no dia 18 de agosto do corrente ano e que tão logo foi restituído provisoriamente a cúpula de advogados de forma preventiva, partiram para a ação principal que deu-se entrada dia 3 de 9. O que estamos aqui a viver é um ato de inconstitucionalidade quando os nossos oponentes, percebendo de forma errada que a empresa Conda Marta não deu o passo seguinte da ação principal que reza o artigo 382 do Código Civil, que a providência ela é caduca quando não se dá os passos seguintes da ação principal. Garanto aqui que a ação principal deu-se entrada no momento oportuno e na data certa. Nós temos o protocolo aqui que reza que ontem mesmo, diante do levantamento da restituição, demos entrada do ato impugnatório para poder impedir que esta ação não tenha provimento, pelo facto de nós, no dia 3 de 9 do corrente ano, temos dado entrada da ação principal num outro tribunal. O que eu quero aqui dizer é que há inconstitucionalidade. O recado que eu mando aqui para o nosso ilustre Mabanza, que focou diante das câmaras que de facto a providência
sofreu caducidade pelo facto dos advogados não terem dado o passo seguinte da ação principal, eu mando um recado para ele que não sofreu caducidade nenhuma, porque nós, no dia 3 de 9 do ano corrente, demos entrada da ação principal para poder seguir como reza a lei. O que é que vamos ver aqui? Aqui estamos perante um ato de injustiça, que é preciso que nós devemos respeitar a lei, porque a lei ela é imparcial. Nós não devemos deixar com que a lei seja imaculada por elementos que não conseguem ter uma interpretação livre e clara do direito. A restituição ela foi aplicada, a ação principal nós demos o seu provimento no momento certo, de que diante deste ato nós vamos aguardar os passos seguintes depois do documento que demos entrada ontem, dia 1.